Olá, Flávio. E aí? Tudo bem? Estou só fixando aqui um comentário. Tudo certo? Deixa-me ver aqui. Publicar. Aí eu vou fixar aqui. Isto. E aí, Flávio? Tudo beleza? Aguardando o pessoal chegar aí para a gente poder começar. Você está bem? Tem alguma dúvida? Quer aproveitar e conversar comigo um pouco? E aí, pessoal? O pessoal está chegando. Quer falar, Flávio? Quer fazer alguma pergunta? Fica tranquilo, fica à vontade. Se quiser, é só você solicitar aí que eu já te aceito. Tudo ok? Tá no lugar de internet? Boa! Pede aí, solicita aí se quiser fazer alguma pergunta, tá joia? E aí, Fiorella, tudo bem? Como é que tá aí no Peru? Tudo certo? Como é que estão as coisas? Eu só vou ligar o ar aqui Hoje a live está sendo aqui da clínica. Né? Tudo certo com vocês? E aí, como é que estão as coisas? Quer participar, Fiorella? Ao vivo? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Antes da gente começar a abordar o assunto? Né? Hoje nós vamos estar falando então sobre técnica cirúrgica em casos totais. Quer participar, Fiorella? Quer fazer alguma pergunta? Quer? Deixa eu ver. Vamos lá. Vou te chamar aqui, Fiorella. Você está no lugar de boa internet? Ou não? Tá? Aqui, vamos fazer uma participação com a Fiorella. Enquanto o pessoal vai chegando aí, para que a gente possa então abordar hoje sobre técnica cirúrgica. Olá! Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Oh, me gusta muito. Pessoal, Fiorella, então, é uma colega nossa lá do Peru. E nós tivemos um webinar. Fiorella, pode fazer a sua pergunta, por favor. Sí, bueno, tenía un poco de inquietudes en la parte de la estabilización de la guía quirúrgica Em casos totais. En casos totales, exactamente. Ok, eu vou estar abordando, agora no início eu vou fazer algumas colocações, o que é importante a gente avaliar, depois que a gente recebe o guia, nós vamos testar isso na boca do nosso paciente, tá certo? O importante é você, no arco superior, eu vou falar em português, devagar, lentamente, tá, Fiorella? Se não entender, mas você pelo jeito fala bem português, né? Más o menos, pero se entiende. Tá ótimo. O importante, como eu disse na técnica de preparo, é você ter um guia estável. E como é que você consegue a estabilidade no guia? É você fazendo a técnica de moldagem e obtendo uma área chapeável o mais extensa possível, que é o princípio da prótese total. Assim que eu começar a transmissão, eu faço uma observação aqui, eu já selecionei aqui 2 slides para que eu possa te mostrar o que você tem que observar quando você for testar o guia. Tá joia? Mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta participando ao vivo? Senão a gente vai para a transmissão e depois você volta de novo, se você quiser. Correto. Eu acho que isso é importante, a participação. Quem quiser participar, gente, é só apertar o botão aí, solicitar, que se der, se a gente tiver um espaço, eu aceito e a gente bate um papo. Então, Fiorella, daqui a pouco nos falamos. Eu já vou virar minha tela aqui para que a gente possa começar a nossa transmissão, abordando, então, principalmente técnica cirúrgica em casos totais hoje. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela tua participação. Vamos nos vendo, tá? Valeu. Ok. Pessoal, então, quem quiser participar, tá certo? Sempre com perguntas, né, com dúvidas a respeito do assunto do dia anterior ou sobre qualquer dúvida sobre cirurgia guiada, tá? Hoje eu fixei o comentário aqui, a gente vai estar abordando, então, técnica cirúrgica em casos totais. E o pessoal, como sempre, me manda algumas dúvidas pelo direct. O pessoal não tem coragem de perguntar, ou muitas vezes o horário que eu tenho feito as lives, às 18 horas, tem muita gente aqui no Brasil que está voltando a trabalhar, né? Então eu vou tentar responder essas perguntas no decorrer da live hoje, tá certo? Quais são as principais dúvidas? Então hoje nós vamos estar abordando o quê? Técnica cirúrgica para casos totais.
O que é importante? Quais são os fatores importantes quando você vai executar a técnica? Até agora, né, nessa sequência de lives, lá na primeira semana da quarentena eu mostrei alguns casos totais, parciais, unitários, e depois eu estipulei o quê? Uma sequência lógica para que todos pudessem entender como fazer o preparo da técnica, né, quais são as indicações, o que é cirurgia guiada, então abordando todos esses aspectos para que pudéssemos então o quê? Eliminar se não todas, mas a maioria das dúvidas e principalmente o que? Apresentar os benefícios da técnica, né? É sempre importante a gente abordar os benefícios que a técnica nos traz. São o quê? Né? Resultado protético, posicionamento dimensional, segurança, previsibilidade. E eu sempre falo o seguinte, né? Você está satisfeito com o que você tem entregue para os seus pacientes? Você está tranquilo? Você tá contente? Se você está contente, está tudo certo, né? É bom você conhecer a técnica para que você saiba que você pode melhorar a entrega dos seus implantes, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Por que eu fui para a técnica de cirurgia guiada? Então tem dois períodos que são importantes para vocês entenderem. Eu fui para a técnica de cirurgia guiada porque eu não estava feliz com o resultado dos meus implantes, né? E essa é a primeira barreira que nós temos que vencer quando a gente vai mudar de técnica. É você, primeiro, não estar satisfeito com os resultados que você tem obtido. Eu tinha medo quando eu ia fazer meus implantes, né? Eu sou sincero, medo do quê? Muitas vezes de você lesar um nervo, muitas vezes do implante não se integrar, medo de não fazer a posição correta, medo de não estar entregando o melhor para o meu paciente. E isso, você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer com você mesmo, né? Então, independe do momento que você vive profissionalmente, você precisa reconhecer isso. Primeiro ponto, né? É não estar contente. Segundo ponto é o quê? É buscar ajuda, né? Buscar ajuda como? Bom, pera lá. Se o que eu tenho feito eu não estou satisfeito, eu tenho alguma coisa melhor para entregar, eu posso buscar alguma coisa melhor, né? E agora, né, com essa parada do Covid, de quarentena, né, a odontologia mudou, né? A implantodontia mudou, né? Ela vai ser totalmente diferente agora. Como é que você quer se posicionar no mercado? Né? Você está satisfeito com os seus resultados? Está tudo certo, está ótimo, né? Então, eu tinha medo, eu não estava satisfeito, eu não estava contente. Por isso é que eu fui o quê? Buscar todos esses. Exatamente, Luzia, todos temos receio pela responsabilidade. Exatamente, isso é o mais importante, né? A gente precisa entender isso. Por quê? Quais são as consequências de você não entregar o melhor para o seu paciente? Muitas vezes o paciente nem sabe, né? Por quê? Porque ele só vai saber quando ele procurar um outro profissional, né? Então nós temos que sempre o quê? Buscar essa melhora, a gente ter humildade de buscar sempre melhorar, né? Então foi nesse intuito que a gente fez, né, essas lives. E ainda a gente tem aí mais 10, deixa eu ver qual é o número de lives que nós estamos na 13ª, né? Depois que eu estabeleci a sequência, nós estamos na 13ª, tá certo? A gente já está na 23ª, mas a gente está na 13ª depois que eu estabeleci. E hoje nós vamos estar abordando o quê? O que é importante no aspecto cirúrgico, porque até agora a gente mostrou o que é a técnica, indicações e contraindicações. A gente mostrou como preparar, né, quais são os cuidados que a gente tem que ter. E agora, hoje, nós vamos abordar a técnica cirúrgica em casos totais, que são alguns pontos fundamentais, que é importante a gente o que está atento. Porque quando você muda o seu protocolo, muitas vezes você quer trazer do seu protocolo anterior para o novo protocolo. E isso muitas vezes pode te levar a ter insucesso. E são detalhes pequenos, né? Eu, como comecei lá atrás, eu não tive ninguém que me falasse, né? Olha, não vai anestesiar antes de você assentar o guia, tá certo? Né? Então, muitas vezes, a gente vem... Eu falo um ponto simples hoje na técnica de cirurgia guiada, que é o quê? Que é você anestesiar o seu paciente para o caso total. Por quê? Se é um guia mucoso suportado, se você anestesiar antes, o que vai acontecer? Essa mucosa se distende e esse guia não se assenta corretamente sobre a fibromucosa. Quantos ancorpins eu preciso ter? Ancorpins são os pinos de fixação horizontal. A gente vai abordar já sobre isso. Quantos ancorpins eu preciso ter para o meu caso? Será que... Opa,
Caiu aqui o celular, só um pouquinho para me reposicionar aqui o celular. Aí, de vez em quando acontece isso, né? Quando a gente está ao vivo, o celular cai, ó. Deixa eu só ajustar aqui, Aí estou. Porque este suporte aqui é para um celular menor, como eu estou na clínica hoje, né? O meu suporte ficou lá na minha casa. Então, nos casos totais, quantos ancorpins, que são os pinos de fixação horizontal? O que é importante? Qual o posicionamento do ancorpim? Que é definido lá atrás. Eu vou mostrar isso clinicamente agora, né? Como é que eu faço a perfuração para instalar um ancorpinho? O que é importante observar? Tá joia? Então eu vou virar a minha tela para que a gente possa espelhar a tela do meu computador. Tá joia? Vamos lá. Daqui a pouco ele vai escapar de novo aqui, só um pouquinho. Eu vou pedir licença um pouquinho só para vocês, para que eu possa aqui melhorar aqui o meu... Isso, só um pouquinho, gente. E aqui, ó, ele está aí voltando aqui para a fixação. Beleza? Ótimo. Agora vamos lá. Vamos espelhar aqui o computador. Deixa eu calibrar aqui de novo agora, ó. E com a queda do celular ele descalibrou, tá? Tomara que ele não caia de novo. Deixa eu afastar o computador. Um pouquinho. Estou. Vamos lá. Ótimo. Tranquilo aí? Tá dando para ver direitinho, né? Caramba, então o negócio está meio complicado aqui. Aí, agora sim, agora foi. Beleza. Tá? Então, o que é? Primeiro ponto, respondendo a pergunta da Fiorella, lá do Peru, né? Que ela entrou participando ao vivo comigo. Então, como é que a gente vai fazer... Espera só um pouquinho, gente. Isso aqui vai escapar de novo. Só um pouquinho para que eu possa... Aqui, ó. Isto. Ótimo. Maravilha. Problemas técnicos aqui, pessoal. Aí. Tá. Beleza. Agora sim. O que é que eu preciso observar, então, no assentamento do meu guia, no caso superior? É importante, durante o preparo, a gente abranger o máximo de área chapeável possível, como eu mostrei para vocês, né? Antes de ontem, na segunda-feira. Técnica de preparo para casos totais. O que é importante a gente observar. Segundo ponto, você recebe o guia, você precisa fazer todo aquele protocolo de checagem que eu expliquei para vocês, né? Primeiro, ver se todas as peças se encaixam, né? Se os guias de perfuração se encaixam na anilha metálica, né? Só recapitulando, o guia cirúrgico é uma cópia do guia tomográfico. Então, a gente não deve utilizar o quê? No nosso paciente, aquela prótese total antiga, prótese total velha ou uma prótese total reembasada. Por quê? Senão, como o guia cirúrgico é uma cópia do guia tomográfico ou da prótese, nos casos totais, nós não vamos ter o quê? Um perfeito assentamento. Como é que eu testo esse assentamento do guia cirúrgico? Então, você vai levar em posição na boca e fazer o movimento o quê? A peça não precisa ter retenção, o guia cirúrgico não precisa ter retenção. Ele tem que ter o quê? Estabilidade. Então, você pressionar no céu da boca, ó. Então você vem com o dedo, pressiona e mantém e vai avaliar se esse guia o quê? Tem mobilidade ou se ele tem estabilidade. Ele não pode o quê? Deixa eu mudar aqui. Ele não pode ficar girando. Então, se você fixa o guia com a mão e vem e mexe no guia, depois a gente vai ter um filminho para mostrar, tá? Aqui é uma imagem estática primeiro. Então, ele precisa o quê? Ter estabilidade. E aqui, por transparência, você vê todo esse assentamento. Primeiro, se ele se assenta aqui, ó, no palato duro, que é importante, tá certo? Por quê? É onde ele tem o stop. Porque o palato duro, a fibromucosa, ela é menos resiliente. Então, é aí que você tem que observar. Você não pode pressionar o guia aqui, ó, nesse sentido, para ver a adaptação dele. Você tem que pressionar no céu da boca. Tá? É um pequeno detalhe, só que muitas vezes, se você faz esse tipo aqui, ó, de pressão para fixar os ancorpins, ó, aqui sobre as anilhas, o que vai acontecer? Esse guia sobe.
tá certo? Quando ele sobe, ele tira o quê? As anilhas daquela posição, jogando os implantes para vestibular. Isso parece ser básico, tá? Mas é um dos principais erros que acontecem. Estabilização do guia. Então, recebeu o guia, você vai fazer o checklist da adaptação das peças nas anilhas metálicas e depois o quê? Fixar o guia com 1 ou 2 dedos aqui no céu da boca, né, no centro do palato, porque é onde o quê? O palato duro é onde a fibromucosa não tem resiliência. Ou se tem, ela é menor, tá certo? Fixa e faz um movimento de rotação. Esse guia o quê? Não pode ter rotação. Porque se ele tiver rotação, você não sabe a posição adequada que ele deve ser colocado para respeitar aquele planejamento virtual. Aí você o quê? Abandona, tem que abandonar a técnica. Isso acontece quando? Quando você usa a dentadura velha do seu paciente. Ou quando o seu técnico não faz o quê? Um guia tomográfico prensado. Todas aquelas recomendações que a gente falou de preparo, que é importante a gente seguir e respeitar, tá certo? Um outro ponto que é muito importante você observar é o seguinte, quando você recebe o guia, e a experiência nos mostra o quê? Muitas vezes a central de planejamento ou o próprio, ele está escapando aqui o meu celular de novo, tá? Se ele cair aí vocês não se assustem, tá bom? A central de planejamento, o posicionamento dos anchor pins. Anchor pins são os guias de fixação horizontais, né? Que você faz a perfuração no sentido horizontal para que esse guia fique na posição que você estabeleceu. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas isso é muito empírico. Não, não é empírico. O que a gente já fez para tentar melhorar isso, né? Alguns guias, a gente começou a utilizar o quê? Uma fixação de um parafuso de enxerto aqui, né? Aqui, principalmente, o Dr. Geninho, lá da Neodente, ele gostava muito de usar esse parafuso de enxerto aqui no palato. Eu prefiro estabilizar com a mão, tá certo? Porque isso não foge do meu controle. E isso é fundamental para que você consiga o quê? O posicionamento, respeitar aquele posicionamento que você definiu no planejamento digital. Tá certo? Anchor pin, ó, então voltamos. Qual o número ideal de anchor pins? Isso é uma dúvida sempre que a gente sempre tem. Ah, quantos anchor pins, Edilson? Muitas vezes depende primeiro do número de implantes que foi estabelecido, aqui no caso de maxila foram 6. Segundo, da disponibilidade anatômica e óssea, que muitas vezes se você vai posicionar esse anchor pin, lá no software você vai ver que ele pode o quê? Entrar dentro do seio maxilar, tá certo? Dependendo não tem problema. Tá? Mas isso é tudo muito relativo. Qual o número, então, ideal de anchor pins? Tem que ser pelo menos 2 anchor pins. Eu prefiro, nesses casos, usar um aqui, ó, na posterior de cada lado e um na anterior. 3 anchor pins. O mínimo aceitável, então, são o quê? São 2 anchor pins, para que você tenha estabilidade. E aí, o que é importante? Né? Você estabelecer qual é o primeiro implante, qual é a primeira perfuração, qual a primeira perfuração que eu vou fazer no meu caso total, em que eu tenho o quê? Um guia mucoso suportado. Será que é importante o primeiro implante? Será que eu vou começar pelo osso que é mais macio? Será que eu vou começar pelo osso que é mais duro? Será que eu faço subinstrumentação? Será que eu faço instrumentação normal? São todas essas dúvidas que a gente tem no início, né? E se você não tem a informação correta, o que acontece? Muitas vezes, se você começa a perfuração pelo implante, pelo osso mais resistente e faz uma subinstrumentação, vamos dizer, normalmente a região anterior, na região de pilar canino, na região anterior, nós temos o osso mais duro em caso de maxila. Se você faz uma subinstrumentação e entra com um implante aqui, que vai ter um alto travamento, e vai para frente, e vai para trás, e vai para frente, e vai para trás, você vai deslocar o quê? Todo esse conjunto de guia. Tá? Então, a escolha do primeiro implante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês por que é importante. Porque o primeiro implante ajuda o quê? Na estabilização do guia mucoso suportado, que está diretamente relacionado ao número de anchor pins, o anchor pin que dá o quê? A fixação horizontal nesse guia, tá certo? Associando depois ao primeiro implante, o posicionamento dele, relacionado à posição
do ancorpim, a qualidade óssea, para que esse guia tenha o quê? Estabilidade, para que você possa ter o quê? Segurança e precisão na técnica, trabalhando sempre com aquele desvio angular, de 2 a 8 graus, tá certo? Vamos lá? Fiorella, eu acho que eu devo ter respondido a tua pergunta, tá joia? Se você tiver dúvida, você volta aí, né? Se quiser, você pode voltar até ao vivo para perguntar no final, tá joia? Eu vou só aqui agora, eu vou tirar esses dois que eu coloquei aqui para responder para a Fiorella, tá joia? Então, ó, o que é importante? Deixa eu fazer uma observação aqui, nesse caso também. Você provou o guia. E aí? Primeira dúvida, eu anestesio antes de provar o guia ou depois que eu provei o guia? Olha só que pergunta, parece assim ser básica. A maioria das pessoas primeiro provam o guia, retiram o guia e vão anestesiar, que é o protocolo convencional. Você primeiro anestesia. E você vem anestesia infiltrativa, vestibular, infiltrativa o quê? No palato. O que vai acontecer se você fizer a técnica de anestesia primeiro? Essa fibromucosa se distende. E aí o assentamento do guia tem interferência por causa da injeção do líquido. Erro comum. Tá? Ah, parece que não, parece que sim. Erro comum. Anestesia. Em casos totais, guia mucoso suportado, você usar o quê? Anestesia antes de você colocar o guia. Então, primeiro você assenta o guia, checa o posicionamento e depois você vem com o guia em posição e vai fazer anestesia. O Magno está me perguntando aqui, poderia usar o ancorpim no forame incisivo? É porque assim, ó, se for aqui na vestibular e você passar pelo forame incisivo, não tem problema nenhum não, tá certo? O que vai acontecer? Você não... Porque o que você, muitas vezes a gente pensa, mas o forame incisivo aqui, o naso palatino, será que eu tenho problema? Não, você não vai ter problema nenhum, você pode fixar. Você só precisa ver o quê? Se ele está envolto por osso, tá? Porque muitas vezes, ó, imagina assim, ó, Magno, o forame passa aqui, né, o naso palatino, então você vem por vestibular, se ele não tiver osso na lingual, ele não estabiliza, ele precisa o quê? O princípio do ancorpim é as duas corticais, vestibular e lingual ou palatina, para que ele tenha o quê? Tá joia? Ô, Luzia, pode fazer anestesia infraorbitária? Pode, tá certo? Não há necessidade, tá, Luzia? Pode ficar tranquila. Aqui você faz aqui, ó, meio tubete infiltrativo, meio, meio e meio. Essa é a anestesia que eu faço. E aí eu trabalho com ancorpim. Pumba, faço as duas perfurações e estabilizei. Depois, eu posso vir com anestesia infiltrativa aqui se esse paciente tiver dor. Tá certo? Então, ó, fixação do guia, ancorpins, então anestesia infiltrativa, e aí eu posso infiltrar aqui pelas anilhas, tá? Que não vai interferir no assentamento do guia. O Flávio está me perguntando aqui, mas se você quiser, você pode fazer a infraorbitária, tá? Eu só acho que não tem necessidade, tá bom? Mas isso é muito pessoal. Se isso te der tranquilidade, pode fazer. O Flávio está me perguntando, os guias cirúrgicos de uma empresa de Brasília são opacos, não tem essa transparência, assim não dá para ver adaptação na área chapeável. Isso acontecia muito, os guias opacos lá atrás, quando a gente usava, algumas empresas usavam um guia que precisava ter, nossa, eu esqueci agora o nome da substância radiopaca, não vou lembrar o nome agora, meu Flávio. Você tem essa limitação, tá certo? Né? Eu prefiro o guia tomográfico transparente para eu verificar esse assentamento e prefiro essa impressão, tá joia? E os guias sempre foram assim, transparentes, tá joia? Mesmo lá quando a gente começou em 2005, eu não sei se eu tenho um caso aqui no meu computador, se eu tiver no computador eu vou mostrar para vocês como é que era o guia, mesmo quando a gente usava, tá ok? Então o segredo... Primeiro ponto, na técnica cirúrgica, é a técnica anestésica para casos totais. Se você anestesiar antes, você vai ter problema, tá bom? Por quê? Porque a distensão dos tecidos impede o correto assentamento, tá joia? Isso é erro básico. Depois eu vou mostrar um filminho para vocês, que o que é que a gente tem feito, né?
onde foi feita essa guia? Essa guia, esse caso foi operado em 2015, eu acho, foi feito na Neodente. Quando a Neodente fornecia para a gente esse tipo de serviço, eu ainda era o consultor científico lá. Tá? Esse guia foi impresso numa impressora Stratasys, que é uma das melhores impressoras que tem. Quem tem esse tipo de impressora? Tem várias centrais de planejamento que tem esse tipo de impressoras no Brasil, tá bom? Né? Que é muito importante. Tá joia? Carlos, né? Deve ser, a gente nunca sabe o nome certo aqui, tá bom? O outro ponto, ó. Então, essa avaliação, qual é o primeiro implante? Então, note aqui, ó, como é que foi feita aqui a escolha. Primeiro, você vai fazer pela qualidade óssea do seu paciente, tá certo? Pela qualidade óssea do seu paciente e de acordo com o posicionamento do ancorpim. Se eu tivesse 3 ancorpins aqui, ó, e um na anterior, eu ia trabalhar ou na região posterior ou na região anterior, ia depender da qualidade óssea. O que é importante vocês saberem com qualidade óssea? Em casos totais, se você for trabalhar nessa região anterior e que o osso normalmente é mais cortical, é você não fazer o quê? Subinstrumentação no primeiro implante. Por quê? Porque o primeiro implante só está fixado, o guia só está fixado por ancorpins, independe se 2 ou 3 ancorpins. E aí você entra com resistência óssea, com subinstrumentação, a força de inserção, o torque de inserção desloca todo esse conjunto, levando ao quê? A desvio angular nos outros implantes. Então, o primeiro implante, olha só, se você for trabalhar numa área, vamos dizer, de alta resistência óssea, não fazer subinstrumentação e planejar melhor o seu implante. Ah, mas eu não vou fazer subinstrumentação na região anterior? Não precisa fazer, não. O que é que eu lanço mão normalmente? Eu, na hora do meu planejamento, eu estabeleço que eu uso um implante aqui, que eu vou fixar ele o quê? No assoalho de fossa nasal, na cortical. Tá certo? Então, não é a subinstrumentação que vai dar o travamento. Segundo, é a estratégia de cirurgia. Você vai fazer carga imediata? Ah, eu vou fazer carga imediata. Então, você vai fazer isso aí, você faz subinstrumentação. Eu já falei para você que cirurgia guiada não é sinônimo o quê? De carga imediata, né? Porque você vai fazer cirurgia guiada que você precisa fazer carga imediata, ok? Então, nesse caso, ó, eu coloquei os 2 implantes, ó, na região distal. Primeiro a gente faz assim, ó, sequência. Um implante, eu estou segurando aqui o celular para não cair, viu, gente? Você faz um implante e vai usar o quê? Instala o implante e vem com um parafuso de fixação, ó. Porque os ancorpins é no sentido horizontal e você vem com um parafuso de fixação no sentido vertical. E aí você faz o outro implante. Então aqui você estabilizou o seu guia, ó, tanto no sentido horizontal quanto vertical, tá certo? Ele está estável. Aí agora eu posso fazer o quê? A sequência toda, broca de 2, de 2, de 2, de 2, aí a sequência de perfuração. O primeiro implante você escolhe o primeiro implante. Então, ó, outro ponto importante na técnica, quando você vai optar pela técnica cirúrgica guiada, nos casos totais. Tá? Primeiro, então lembrando é o quê? Anestesia, tá certo? Segundo, deixa eu só achar aqui. Segundo, então provou o guia primeiro, está estável. Segundo, anestesia. Terceiro, ancorpinho. O ancorpinho precisa chegar até o final, tá? Ele tem aqui tipo um degrauzinho. Se você não chega com a perfuração, com a primeira broca, e encosta esse ancorpinho até o final, esse guia se desvia no conjunto todo também. Tá certo? Terceiro ponto importante. Qual é o primeiro implante que você vai escolher para fazer? E se você escolher o primeiro implante, se ele tiver numa área, vamos dizer, de osso muito denso, você não deve fazer subinstrumentação. Porque se você fizer a subinstrumentação, você vai o quê? Esse implante entra com alto torque e vai desviar todo o conjunto, tá joia? Essa báscula não seria eliminada com o terceiro ancorpin no palato? Eu falei aqui, Flávio, no início, uma maneira de você manter, que a gente estudou lá atrás, era a colocação de um parafuso de enxerto aqui no palato, que pode ser usado, tá certo? Eu usei muito lá atrás e ele não trouxe diferença. Por quê? Eu prefiro estabilizar isso aqui com o meu dedo, tá certo? Então, estabiliza o palato com o dedo, mantendo isso, você acha a posição certa, e aí você estabelece os 2 ou 3 ancorpins, e aí o primeiro implante. Depois que você fixou esses 2 implantes, aí você pode fazer a sequência toda de perfuração.
Os 2 primeiros implantes, eu sempre recomendo o quê? Faz toda a sequência de perfuração, instala o implante, parafuso de fixação. Faz o segundo implante, faz a técnica de perfuração, se é subinstrumentação ou não, e aí, se é subinstrumentação, o que é que define a subinstrumentação? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Subinstrumentação está no nosso sangue, né? Por quê? Quando a gente começou com a nossa integração lá atrás, não se falava em preparo, né, que a gente fosse o quê? Fizesse subinstrumentação. O professor Branimar, deixa eu só, eu estou fixando aqui, eu estou mexendo um pouquinho, porque ele está vazando, ele está saindo aqui o celular está escapando aqui O professor Branimar tinha uma sequência de quase 10 brocas para a instalação do implante. Tamanha era a importância o quê? De não ter compressão no osso. A subinstrumentação surgiu depois, no segundo momento, tá certo? E aqui, se você vai fazer subinstrumentação, vamos deixar isso bem claro para não ter dúvidas, tá? Se você vai fazer subinstrumentação em um osso de alta qualidade, vamos dizer, um osso tipo 1 ou tipo 2, a subinstrumentação ela é mais prejudicial do que benéfica para a carga imediata, tá certo? Isso os trabalhos científicos comprovam e mostram exatamente isso aí, tá? Que quanto mais você faz subinstrumentação em osso, vamos dizer, de alta resistência, osso tipo 1 e tipo 2, né, que tem alta resistência e tem baixa vascularização. Então, a subinstrumentação você tem que entender que ela é uma técnica cirúrgica. Né? Vai depender o quê? Da tua sensibilidade de perfuração e vai depender o quê? Da macrogeometria do implante que você vai utilizar. Se você fizer a subinstrumentação usando um implante cônico, nossa, você vai ter um alto torque de inserção e isso vai o quê? Vai deslocar toda essa estrutura. Então, primeiro, coloca o primeiro implante sem subinstrumentação. Fixa com parafuso de fixação. Segundo implante, a mesma coisa, tá certo? E hoje a gente tem várias macrogeometrias de implantes. E essas macrogeometrias, o Ricardo está me perguntando aqui, esse parafuso de fixação depois do implante colocado, vem no kit? Sim, esse parafuso de fixação já acompanha no kit, tá certo? Independente da marca comercial. Tá? Isso é uma parte integrante do kit de cirurgia guiada, tá certo, Ricardo? Tranquilo? Então, aqui, depois que você fez, então você estabilizou, ancorpim, primeiro implante, parafuso de fixação, estabilizou no vertical e ajuda a estabilização horizontal. Segundo implante, sequência toda de perfuração, broca de 2, aí é a sequência que você for usar de acordo com a qualidade óssea do seu paciente. Depois que você estabilizou com 2 implantes, aí você pode fazer a sequência toda de perfuração, tá certo? Você não precisa vir aqui, perfura um, põe implante, perfura outro, põe implante, porque isso era o que era recomendado no início, tá certo? Hoje não, né? Depois que você usa, que eu estou usando há 16 anos cirurgia guiada, então aqui a gente já estabilizou, então você pode fazer broca de 2, de 2, de 2, então você faz uma sequência só, então você ganha tempo cirúrgico, tá certo? Se você quiser fazer 1 a 1, porque aí o que acontece? Você tem que ficar inserindo, né? Então você coloca toda a sequência de guia de perfuração aqui, toda a sequência aqui, né? Você estende muito o seu tempo cirúrgico. Tá joia? Vamos lá? E aqui, depois que finalizou. Isso aqui é só para esclarecer, então, o início, né? O que é importante chamar a atenção. Deixa eu tirar daqui, porque isso aqui foi que a Fiorella me perguntou lá do Peru. Eu vou pegar aqui um outro caso para que vocês possam entender. Eu até peguei um filmezinho aqui, deixa eu só achar onde é que esse filme está agora aqui. Beleza? Tá, aqui é um filme cirúrgico. Ele não está editado, tá? Mas é importante eu mostrar aqui. Tirador Carlos, com osso bem fino, a cirurgia guiada pode ser usada para approach palatino? Pode. Você pode usar sim, entendeu? Cirurgia guiada é uma técnica de instalação de implantes que te traz como benefício, Carlos, posicionamento tridimensional, tá certo? Previsibilidade e resultado protético. O que acontece? Esse osso muito fino depende muito. Quando eu falei das indicações, lá, acho que foi na semana passada que eu falei das indicações. Você pode indicar técnica para pacientes que têm pouco osso? Pode. Vamos dizer, no caso de approach palatino? Pode.
Se você estiver começando na técnica, eu não recomendo você fazer isso, porque precisa ter alguns cuidados para que você possa o quê? Evitar qualquer tipo de problema. Deixa eu só voltar o filme aqui para poder... Mas você pode usar sim, tá? Deixa eu voltar aqui o filme para mostrar para vocês. O filme aqui não está editado, tá? Mas aqui ele é interessante, aqui mostra desde a técnica de preparo, o inferior dela. Eu não vou mostrar para vocês, mas o inferior foi feito cirurgia guiada, aqui só para vocês entenderem. Ela perdeu esse dente, portadora de prótese total, e aqui esse dente aqui foi removido, a gente fez, tirou esse dente, fez dois implantes, e aqui na frente 2 implantes com enxerto fresado, tá? Que é onde a gente usa cirurgia guiada também. A gente hoje faz cirurgia guiada em casos de reconstrução óssea, né? O Carlos, e em Aonfor? Também, em Aonfor você pode usar também cirurgia guiada, tá certo? Esse caso aqui, ó, são 4 implantes, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá joia? Então, olha aqui, ó. Então, foi feito o escaneamento. Aqui eu vou passar para vocês, que eu acho que é interessante. No dia do preparo, na segunda-feira, eu acho que eu não mostrei o filminho, né? Então, aqui, ó, peça de mão, foi usada a dentadura, que foi uma dentadura nova. Essa dentadura foi feita por mim, tá certo? Ó, broca esférica, vamos dizer, na peça de mão, você faz o que? As marcações para que você preencha o guia tomográfico ou a dentadura nova com gutapercha, para que o paciente possa fazer as 2 tomografias, ou a dupla tomografia, tá joia? Então, isso aqui é a parte de preparo, ó. Então, a gente faz aquelas marcações, eu não tinha mostrado o filminho, mas acho que é interessante, falando hoje de técnica cirúrgica, tá certo? Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, ó. Depois que a gente fez todas as perfurações, ó, você vem, ó, com a gutapercha para preencher aquele espaçozinho. E aí o seu paciente vai o quê? Ele vai lá para fazer a dupla tomografia, para que você possa, então, fazer o quê? O seu planejamento. Aqui a gente vendo a abertura bucal do paciente, 40 milímetros, para indicar a técnica, tá joia? Tá, e aqui, ó, deixa eu só parar o filme, ó. Então, aqui, técnica anestésica, olha lá. O guia está em posição. Esse guia aqui, a gente fez ele de uma maneira nova. O software da Trishape está permitindo, então, que a gente faça um desenho diferente do guia. Então, ele tem esse guia aqui, ó, tá certo? Tem o guia com as anilhas. E em cima dessas anilhas vem a parte fresada dos dentes. Então, a gente encaixa sobre essas anilhas os dentes, né, que foram impressos, e o paciente vai ocluir, tá joia? Ele oclui para fixar corretamente de acordo com a tomografia lá, para que a gente possa minimizar a estabilização desse guia. Deixa eu passar o filme. Então, anestesia aqui, ó. Qual é a técnica anestésica que eu uso? Infiltrativa, ó. Tá certo? Guia em posição, olha lá. E anestesia infiltrativa, tá joia? Eu mantenho o guia aqui em posição, com as mãos. Olha lá, do outro lado, aqui eu trabalho com a doutora Isabela. E aqui, nesse caso, foram feitos 4 ancorpins, porque esse caso, viu, Carlos, foi um Aonfor, e ela tinha o quê? Uma pneumatização do seio muito grande. Então, eu não conseguia colocar um ancorpim aqui na posterior, como eu gosto. Tá certo? Então, olha lá. Infiltrativa, olha aqui, o guia, a segunda parte desse guia, que são os dentes. Então, o paciente oclui, tá certo? Olha lá, ocluído. Tá joia? Quando o paciente oclui, está lá o molar tocando, está todos os dentes tocando, de acordo com o quê? Com a dentadura dela, com o guia tomográfico. E agora eu venho o quê? Ficou muito mais fácil essa estabilização. E a gente fez o quê aqui nesse guia? A gente eliminou o palato dela. Então a gente está fazendo um trabalho todo aí de evolução para ver se a gente vai ter interferência no resultado final ou não, tá certo? Então a gente vai precisar fazer alguns ajustes. E aqui, ó, eu estou trabalhando com 4 ancorpins. Né? Eu vou trabalhar com 4 implantes, 2 implantes inclinados passando na parede anterior do seio. Eu não coloquei aqui o planejamento, até porque hoje a gente não está falando de planejamento e de preparo, tá joia? Olha lá. E aí, anestesiei, guia sentado, eu vou o quê? Para fixação dos meus ancorpins. Como eu disse a vocês, o que é importante aqui? É você fazer a perfuração e chegar com o ancorpim, com a broca de perfuração, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó.
Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Essa broca ela tem que chegar até encostar lá, porque, ó, muitas vezes as pessoas não chegam até o final, param, ó, tem que chegar até o final. Ó, vai e volta várias vezes, ó. Tirou, aí você vem com o ancorpinho, ó. Ele tem que encaixar, ó, deixa eu parar aqui o filme, ó. O ancorpinho, ó, ele tem que chegar e encostar, porque muitas vezes se ele fica afastado, quer dizer que lá na palatina ele não chegou aonde ele tinha que fixar. Aí esse guia vai o quê? Ele vai se desviar um pouco nesse sentido, ó, tá? São detalhes, gente, que isso, o que vai nos dando? Isso é o tempo que vai nos dando. Isso é a técnica, é você usando, tá certo? Então aí você vai usando, por isso é que muitas vezes as pessoas fazem um credenciamento em cirurgia guiada e compram o kit das empresas e vai para a clínica e vai tentar estabelecer um protocolo. E aí não consegue, por quê? Porque tem todos esses detalhezinhos que é a curva de aprendizado que nos dá, né? E aí isso muitas vezes o que? Dificulta os resultados que a gente pode ter. E aí você vai o quê? Você coloca na conta da cirurgia guiada. Ou a pessoa que não se preparou adequadamente, ele coloca na conta da cirurgia guiada. Olha, eu comprei o kit de cirurgia guiada de tal empresa, mas não funciona. A cirurgia guiada não presta. Não é que não presta, é que existe todo um protocolo que você precisa respeitar de passo a passo. Por isso é que eu falo, cirurgia guiada, você pode ser um cirurgião à mão livre, né? Vamos dizer assim, de alta capacidade. Para você entender a cirurgia guiada, você vai precisar estudar. Porque senão você vai ter o quê? Possibilidade de ter insucesso. Então, primeiro ponto, ancorpinho, ok? Olha lá. A gente vai fixar os 4 ancorpinhos, olha lá. Outro importante é chegar até o final, né? E aí, ó, eu vou parando aqui sempre o filme, que é para que a gente possa observar, ó. Então, vamos colocando os ancorpinhos, que faz a estabilização horizontal, tá certo? Olha lá. Tá mexendo um pouco, aí você me desculpa, viu, pessoal? Mas o filme não está editado, tá certo? Eu achei melhor a gente pegar um filme para mostrar para vocês, porque dá a realidade do que está acontecendo, do que a imagem estática. Aí os 4 ancorpinhos, ó, estabilizados, né? Até o final, de acordo com o planejado. Aí agora, nesse momento, esse guia dentário que se encaixou sobre o guia de perfuração para estabilização horizontal, eu vou remover para fazer a técnica de perfuração. Tá joia? Olha lá. Então eu removo, ali tem um encaixe. Aqui tem guias, tem centrais que fazem um guia, o quê? Um guia com um encaixe de ímãs. Tá joia? Não tem necessidade. Hoje a gente usa cirurgia guiada. Nossa, eu estou com meu dedo doendo aqui de manter o meu celular aqui na posição. Obrigado, Luzia. Obrigado, querida. Fica com a gente aí. E manda pergunta, hein? Se quiser participar ao vivo, viu, Luzia? Daqui a pouco você me chama que você entra ao vivo aqui na aula, tá bom? Então, olha lá, agora eu tiro, ó, os dentes e o guia, ó, esse guia aqui, ó, tá? Está sem o palato. Por quê? Porque esse guia é uma evolução que a gente está fazendo um teste com os dentes aqui em posição. Olha lá, agora a segunda anestesia que eu falei para vocês, ó. Eu vou... Aqui tem o pulo do gato aqui também, ó. Tá? O que é o pulo do gato? Qual é o implante que eu vou fazer? Eu já tenho a estabilização aqui na vestibular com os 4. Eu vou fazer o quê? Os 2 implantes distais primeiro. Por quê? Esse caso primeiro, se eu levar e for colocar 2 implantes nessa região que o osso é mais cortical, muitas vezes eu vou desviar esse guia um pouco mais, e como esse caso a gente está passando os implantes na anterior do seio maxilar, né, na parede anterior, o que pode acontecer? Se esses 2 implantes aqui na frente pressionam o guia, ele vai fazer esse movimento, e aí eu caio dentro do seio, tá certo? Então, por isso é que é importante você entender essa estabilização. Tranquilo? A escolha do primeiro implante, que é importante, né? Então, olha lá. Quando eu tenho dificuldade, que o implante está muito inclinado, né, vamos dizer, de colocar o guia de perfuração e depois vir com a broca, porque vocês viram que esse paciente tinha abertura de 40 milímetros, tranquilo, né? Mas mesmo assim, muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Então eu faço o quê? Ó? Eu venho com o guia de perfuração encaixado na broca. Eu levo a broca na posição e encaixo o guia de perfuração. Esse também é um segredo quando você tem limitação de abertura bucal. Olha lá. Ó. Então levei a broca e vou lá, ó, e encaixo o guia de perfuração na anilha metálica para que eu possa fazer a perfuração
com segurança. Tá joia? Olha lá, ó. Então, ó. E aí eu levo a broca e depois eu giro o motor. Vocês vão ver aqui, ó, presta atenção, vou parar. Aqui, ó, a gente tem 2 estágios. O primeiro estágio é passar pelo tecido mole. A maioria dos kits tem o quê? Tem um punch que você vem e usa. Esse punch mais desloca do que tem finalidade, tá certo? Por que ele foi desenvolvido esse punch? Porque lá atrás, quando o kit foi lançado em 2005, os profissionais acreditavam o quê? Que você, durante a perfuração, levava tecido mole dentro do osso que interferia na nossa integração. Né? Isso caiu, né? E a gente já sabe, né? Carlos, e o aquecimento da perfuração? Tá joia, vamos lá. A gente falou, Carlos, também já durante as indicações lá atrás, a gente não tem superaquecimento em casos de guia. Por quê? Você precisa respeitar, fazer o que a broca vai e vem. A irrigação da broca, olha, se dá na broca, tá certo? Uma historinha aqui. Lá no passado, a gente acreditava que tinha o quê? Aquecimento ósseo. E aí as empresas desenvolveram o quê? Nossa, eu estou segurando aqui, mas está doendo meu dedo, gente, pra caramba. As empresas acreditavam que tinha esse aquecimento, aí fizeram broca com irrigação interna. E aí foram para os trabalhos científicos. Os trabalhos científicos mostravam o quê? O que refrigera a broca é o soro que vem de fora, tá certo? Primeiro, inicialmente, era a irrigação manual, e depois que os motores começaram com essa irrigação. Então, se você fizer o quê? Ó, movimento vai e vem, com baixa rotação em brocas novas, você não tem aquecimento ósseo, tá? Existem algumas empresas no mercado internacional e no mercado nacional que fazem esses guias perfurados para ter irrigação. A gente fez algumas pesquisas no passado, isso não procede, tá? Então, qual é o segredo para que você não tenha aquecimento ósseo? Usar brocas novas e movimentos intermitentes, que é o mesmo segredo para a cirurgia em campo aberto, tá joia? Não sei se eu te respondi, Carlos, mas qualquer dúvida você vai mandando aí. O Anderson Marcelo está me perguntando, esse guia dentário sempre vem acompanhado nos casos muco suportado? Não, mas isso é uma possibilidade nova agora, tá certo? As centrais, tem algumas centrais já fazendo isso, sim, aqui no Brasil, tá joia? Mas existe alguns segredozinhos aí para você estabilizar isso, tá joia? Eu recomendo a você, faça o guia convencional, tá? Com apoio no palato, que é muito melhor. Você fica com mais referências, tá certo? Então, olha lá, ó. Eu estava falando para vocês, então, do punch, tá? O punch, para remover o tecido ósseo, mais ele faz o quê? Mais ele desloca o guia, então eu não uso, dificilmente eu uso o punchzinho, tá? Assim, só quando eu tenho uma espessura muito grossa de fibromucosa, que vai interferir no assentamento da guia do anel cirúrgico, tá bom? Só nesses casos. Olha lá, então eu tenho 2 processos aqui, ó. Eu vou e volto, ó. E aqui eu estou no tecido mole e eu vou sentir, ó, que eu caí no osso, ó. Ó, voltei, vou e volto. Esse é o movimento e olha a rotação. A rotação não é máxima, tá certo? E vou aqui e chego até a perfuração, até a medida necessária que foi planejada. Olha a qualidade desse osso. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui também um outro detalhe, isso independe de ser cirurgia guiada ou não. Deixa eu só tentar parar o filmezinho aqui, ó. Opa. Então, deixa eu voltar. Eita, não estou conseguindo, hein? Deixa eu parar aqui. Aqui eu já estou com a 3,5. Eu já fui para a broca. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Ó. Opa. Aqui, deixa eu parar aqui, ó. Quando eu removo a broca de 2, ó, você consegue até avaliar a qualidade óssea do paciente, ó. Tá vendo? É um osso mais branquinho, não é aquele osso que sangra muito, tá certo? Vamos lá, sequência, removi, beleza, tio, guia de perfuração, sempre utilizar a sonda de 2, tá? Esse é um dos grandes segredos também dos casos totais, porque nós não estamos enxergando, porque é uma cirurgia flapless, sem retalho. Então, você sempre vem com a sonda de 2, sondando e o quê? Raspando essas paredes ósseas para ver se você está dentro do osso ou não. Quantas 1000 rotações utiliza na maxila para essa técnica? De 800 a 1.200, viu, Valuzia? Tá certo?
É super tranquilo. Sonda de 2 e vai avaliar se você está dentro do tecido ósseo ou não. Ó, olha lá, ó. Lembra que eu falei para vocês? Em vez de eu levar o guia de perfuração lá, esse guiazinho, ó, eu levo todo o conjunto. Por quê? Porque o implante é bem inclinado. Então nós vamos lá. Sempre tem um auxiliar, ou eu mesmo vou manter aqui o guia em posição. Aqui, olha lá, ó. Então, vou com o guia de perfuração, eu encaixo esse guia de perfuração, venho com ele e levo a broca, ó. Olha lá. A mão está entrando na frente porque o filme não está editado, tá, gente? E aí vai lá, ó. Encaixou, ó. Não pode forçar, encaixa ele livremente. E aí eu aciono a broca depois, ó. Vou, olha lá. Diminuo a rotação, é bem devagar, ó. E chego na posição que eu quero. Aqui eu não fiz subinstrumentação, porque eu fui lá no assoalho da fossa, no pilar canino, para ter o travamento, tá joia? Apesar de eu não ia fazer carga imediata aqui. Aí aqui é uma sequência, né? Aí de acordo com a técnica, aqui é como se fosse aqui um countersink para o cone Morse, aqui eu usei o implante Gram Morse, sonda de 2 novamente, tá certo? É super tranquilo. Eu vou passar agora, eu só vou passar o filme aqui, eu instalando o implante, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Então você vai, instala o implante, tranquilo. Né, ó. Rotação de instalação, ele vai chegar, e aqui, ó, ele chegou aqui e ele vai travar. Só que não é esse travamento que vai valer para a gente só vai checar o travamento do implante depois que você desmontar todo o conjunto. Porque aqui ele vai tocar na anilha e ele vai travar. E se você insistir, mas eu vou colocar o quê? Mais torque na inserção. Se você colocar mais torque na inserção, ele se desvia e você perde estabilidade do seu implante lá em cima, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Aí depois a sequência, deixa eu só passar aqui, ó. Aí você vai com... Eu removo, vou com o manual, porque aqui era uma anilha H11, não tem a detalhe agora também, eu levo o meu implante e fixei. Agora eu quero mostrar para vocês o segundo implante. Deixa eu ir lá, tá? Aqui, tá? Então fixei o implante lá com o parafuso e eu vou para o segundo implante. Então olha lá, ó. Fiz toda a perfuração, estabilizei, vou para o segundo implante. Tá dando para ver aí direitinho, né, pessoal? Beleza? Os implantes laterais são inclinados ou verticais? São inclinados, tá? Passam na parede anterior do seio. A técnica uma forte, tá, Luzia? Né, os 4 implantes, tá joia? Olha lá, broca de 2, sequência de perfuração, broca de 3,5, ó, levo todo o conjunto, porque como eles estão bem inclinados, ó, vou passar na região anterior e dar uma emergência para posterior para diminuir cantilever. Tá joia? Aí vou lá, ó, mesma coisa, vou fazer a sequência de perfuração. Eu já estou com esse guia bem estabilizado, mas eu ainda respeito fazer aqui para depois fazer essas 2 anteriores. Né? Eu só estou tentando controlar o tempo aqui, pessoal, para que a gente não passe, tá joia? Nós já estamos com 55 minutos aqui, só para que eu possa ter um espaço para perguntas. Aí fiz essa perfuração, tá joia? Lá, ó, com 13 milímetros. Vou passar, vou instalar o implante. Aqui, ó, deixa eu falar uma outra coisa para vocês, uma outra experiência clínica. Aqui nessa hora, quando você faz subinstrumentação e trabalha muito com a chave manual, o que acontece? Esse implante ele entra um pouco rompendo o tecido ósseo por causa da subinstrumentação e essa chave tem um travamento nessa anilha. E muitas vezes você tem uma dificuldade de remoção. Tem pessoas que fazem o quê? Chegam a fraturar essa chave dentro do implante. Esse kit aqui é o kit Gram Morse, tá, da Neodente. O outro kit da Neodente, o cone Morse, é que era muito superior, porque aquele tinha uma adaptaçãozinha, você não precisava trocar as chaves, ele era muito mais simples de usar. Aí você vai para frente, vai para trás, a técnica cirúrgica é a mesma, né? Tá certo? Olha lá, encostou, aqui ele trava. Não é esse travamento que vai valer para mim. O travamento que vai valer para mim é a hora que eu desmontar todo o kit, né? Que eu tirar todo esse guia cirúrgico, e aí eu vou com a chave manual e vou testar o travamento, tá bom?
Aí eu faço essa fixação, ó, o segundo parafuso de fixação no sentido horizontal. E aí, ó, agora, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu vou, ó, para as duas perfurações sequenciais na região anterior. Tá ok? Técnica cirúrgica é isso aí. Ó, vou e volto com a broca, olha lá. Essa região eu não vou fazer subinstrumentação, que o osso é muito resistente, tá? Olha lá, deixa eu ir para frente aqui, faço, ó, e faço as duas sequenciais, viram? Ó, as duas sequenciais, vou instalar implante. Aí os implantes instalados, eu quero chegar aqui para remover o guia. Aqui, ó, na remoção do guia. Aqui, ó, nessa hora aqui, ó, é que eu testo a estabilidade do meu implante. Porque lá no guia ele sempre vai estar estável, tá certo? Nessa hora aqui é que eu vou ver se eu tenho lá os 45 newtons se eu quiser fazer carga imediata. Esse caso não foi feito carga imediata, tá certo? Por causa do paciente que a gente fez uns implantes com enxerto ósseo aqui, e esse enxerto na região anterior e inferior foi fresado, foi feito junto com a técnica cirúrgica de cirurgia guiada. Tamanha a precisão que a gente tem em cirurgia guiada. Pessoal, eu vou virar para mim, novamente aqui, ó, a imagem. Nossa, eu estou com a minha mão doendo. Para que a gente possa, então, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntar, porque a gente está chegando em 58 minutos. Eu tenho mais 2 minutos para estar com vocês, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas que a gente não consiga responder aqui agora, que não tem tempo hábil, vocês podem me mandar no direct, tá joia? Que eu abordo amanhã. Amanhã nós temos uma nova live de cirurgia guiada e nós vamos estar abordando o quê? Casos parciais, técnica cirúrgica em casos parciais, que ela é totalmente, assim, ela tem outras características da total. A total a gente tem todos esses detalhes. E tem algumas perguntas aqui, ó, que as pessoas me mandaram antes que eu não vou conseguir responder. Eu posso descer mais um? Se você tiver necessidade, você pode sim, tá? O Ricardo, carga imediata na maxila é bem mais difícil com guia? Não, não. Carga imediata é assim, é técnica cirúrgica, Ricardo, você consegue, tá? O guia vai te dar o quê? Os benefícios, a cirurgia guiada vai te dar os benefícios de você ter o quê? Segurança, precisão, previsibilidade de resultado, né? E posicionamento tridimensional principalmente. Em caso que foi feito levantamento de seio maxilar, esse caso, não foi feito, esse caso não foi feito levantamento de seio maxilar, mas eu não tenho, como eu peguei o filme, eu não tenho ele montado aqui, tá? Mas não foi feito levantamento de seio maxilar não, tá joia? Foi feita a técnica on-for. Tranquilo? Então, só respondendo a dúvida que me mandaram antes, né? Eu posso descer mais o meu implante depois que eu tiro? Se você quiser, nessa hora aqui, ó, deixa eu inverter de novo, tem só um minuto aqui, ó. Se nessa hora eu quiser descer mais o meu implante, eu posso descer. Olha, aqui eu estou mostrando só o travamento. Mas se eu quiser descer mais, isso vai depender o quê? Da técnica cirúrgica, de você, da tua sensibilidade, da disponibilidade óssea do seu paciente, da onde você quer colocar o seu abattement, tá joia? Mas se você quiser, você pode, tá bom? Deixa eu ver, eu tinha uma outra aqui. Travamento do meu implante. Tá. Não vai dar tempo de eu responder, tá joia? Por que ter preferência por, na maioria das vezes, sem carga? Não. Independe. Nesse caso, porque, Ricardo, eu fiz um enxerto embaixo, só por isso, tá joia? Fiorella, que recomendação quando se tem pouca experiência em colocar implantes analogicamente para passar a cirurgia guiada? Fiorella, eu te respondo amanhã essa, tá bom? Pode ser? Eu tenho 12 segundos, amanhã eu volto com essas dúvidas e com os casos parciais. Não percam, que vai estar show também, tá joia? Um beijo a todos, muito obrigado pela participação. Nos vemos.